Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma transmissão RELEP e Diálogos, uma iniciativa da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, a RELEP Brasil. Nós já estamos no 5º ciclo de transmissões, algo assim que nos enche de alegria, porque realmente esse espaço tem sido marcado pela presença de pesquisadores e pesquisadoras importantes na área dos pentecostalismos, ou nos estudos a respeito dos pentecostalismos. E hoje nós temos a grata satisfação de trabalhar o tema pentecostalismos e política. E nós trouxemos 2 experientes pesquisadores para apresentarem, então, as suas contribuições. Antes, gostaria de informar, talvez você não conheça, né? Está chegando agora, mas a RELEP é um grupo de estudos, é uma rede de estudiosos que se dedicam à pesquisa, à análise dos pentecostalismos. Portanto, a RELEP não é uma instituição religiosa, eu preciso deixar bem claro. A RELEP tem uma conotação acadêmica, ou seja, a RELEP reúne pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam sobre o fenômeno religioso dos pentecostalismos. Bom, feito esses esclarecimentos, nós vamos, então, chamar os 2 participantes dessa tarde, dessa transmissão. Primeiramente, eu chamo o professor Vinícius e também vou chamar aqui, para participar dessa transmissão, o professor Josué. Professor Vinícius de São Paulo e o professor de Josué de Santa Catarina. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer tê-los aqui no 5º ciclo de transmissões da RELEP. E hoje, então, para a discussão do tema pentecostalismos e política. Então, muito boa tarde, professor Vinícius, muito boa tarde, professor Josué, e eu, então, passo a oportunidade para os seus comentários iniciais, primeiro o professor Vinícius, depois o professor Josué. Seja bem-vindo, meu caro professor Vinícius. Muito obrigado pelo convite, Ganda, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o Josué, agradeço a RELEP pelo convite, pelo evento, por esse ciclo que é muito importante que vocês estão fazendo. Para me apresentar um pouco para quem não me conhece, eu sou doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo também, sou sociólogo de formação, e estudei no mestrado e no doutorado religião e política no Brasil. De forma mais específica, eu fiz etnografia numa Assembleia de Deus na Zona Sul de São Paulo. E do meu doutorado saiu o livro Entre a Religião e o Lulismo. Com base nessa pesquisa e no que eu segui fazendo depois disso. Participei de vários grupos com as professoras Camila Rocha, Esther Solano e também de forma autônoma, pesquisando a relação entre os evangélicos e o bolsonarismo, pesquisando a nova direita, entrevistando bolsonaristas e, de forma especial, evangélicos, para entender um pouco o que está acontecendo nessa loucura que estamos vivendo no Brasil. Não sei se eu posso ajudar muito, mas a gente tenta. Muito bom, muito grato, professor Vinícius, por essa breve apresentação. Nós sabemos que o professor tem um currículo maior do que isso, mas, enfim, é apenas aí, uma breve apresentação aí pelos caminhos pelas quais o professor tem andado em termos de pesquisa. Muito obrigado. E agora eu passo para o professor José. Professor José, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Boa tarde, a palavra está contigo. Boa tarde, Gandra. Boa tarde, Vinícius, que é um prazer conhecer. O Gandra já é um amigo de longas datas. Eu sou o Josué, sou professor, sou cientista social de formação, tenho mestrado
em desenvolvimento, estou fazendo doutorado. Um dia a gente termina, é igual a volta de Jesus, a gente nunca sabe quando, mas um dia acontecerá. Mas a minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei a relação entre religião e política em Santa Catarina, né, e pesquisei especificamente a Assembleia de Deus e a Convenção das Assembleias de Deus em Santa Catarina, que tem um órgão interno, que é o Conselho de Política de Santa Catarina, que escolhe e acompanha os mandatos parlamentares e dos eleitos indicados pela Convenção. A minha pergunta de pesquisa era como que acontece a legitimidade do voto pentecostal, né, e como que são os mecanismos, né, de legitimidade eleitoral entre os pentecostais. Também resultou num livro, né, Religião, Política e Poder em Santa Catarina. A minha pesquisa é mais provinciana, né, ela busca compreender Santa Catarina para, a partir daí, compreender o Brasil. Né. Sou professor no ensino superior e na rede estadual de ensino aqui em Santa Catarina, né, e continuo também fazendo pesquisas, análises, escrevendo sobre o tema. Espero também que a gente tenha uma boa conversa aí, mas estou bastante interessado em ouvir o Vinícius também. Né? Então, certamente teremos um bom bate-papo. Só quero fazer duas observações. Primeiramente é o seguinte, né? Sul e Sudeste está frio, né? A indumentária de cada um denota claramente que estamos num ambiente frio, tanto no Sul e no Sudeste, né? E o outro comentário que eu gostaria de fazer é que os participantes já perceberam que estão diante de dois pesquisadores que conhecem muito bem a temática proposta. Bom, nos bastidores nos organizamos e nós vamos fazer da seguinte forma. A dinâmica será da seguinte forma. Primeiramente, então, eu vou passar a palavra para o professor Josué. O professor Josué fará uma apresentação, né, uma apresentação de algumas considerações, em torno de 20 minutos. Depois eu passo para o professor Vinícius, e em seguida, você que está participando terá a oportunidade de interagir com os nossos dois palestrantes, né? Então, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Não somente o seu comentário, a sua consideração, mas também o seu questionamento, dirigindo especificamente para cada um dos professores. Faça isso para que a gente possa se organizar melhor. E antes de passar a palavra ao professor José, como foi combinado, gostaria de agradecer aqui ao grupo gestor da RELEP, em particular, né, os dois coordenadores que coordenam a RELEP Núcleo Brasil, o professor Davi Meschiati e o professor Gideon Alencar, que certamente está participando aqui conosco. E os demais membros também do grupo gestor. O RELEP tem se caracterizado por um espaço muito profícuo em termos de pesquisa, como tema os pentecostalismos. E eu fico assim muito feliz e honrado de participar de um grupo tão experiente em termos de expertise de pesquisa. Então, os meus agradecimentos aí à RELEP, o pessoal está participando aí nos bastidores. Bom, é isso. Sem mais delongas, então, professor Josué, a palavra está contigo, e eu, então, me retiro, porque o protagonismo agora é de vocês dois, professores. Fiquem à vontade. Por favor, professor Josué. Bem, sucesso para vocês aí. Tá bom, obrigado, Gandra. Quando a gente vai falar de religião e política e de pentecostalismo e política, deixa eu só começar aqui fazendo uma pequena introdução que, para quem estuda pentecostalismo, para quem é do métier do pentecostalismo, já sabe, mas para a gente, como nós estamos aqui num ambiente que é um ambiente não acadêmico, né? Estamos para a rede mundial de computadores, para a internet, eu acho que é preciso a gente contextualizar, do ponto de vista histórico, um pouco o que é o pentecostalismo. E como eu falei na minha apresentação, eu estou tratando aqui especificamente de um grupo dentro do pentecostalismo, que é
é um campo religioso bastante vasto e bastante diverso. Eu estou considerando aqui uma das igrejas pentecostais, e a principal igreja pentecostal no Brasil, que é a Assembleia de Deus, né? Então é preciso primeiro que a gente recorte isso para a gente começar a tratar disso, porque quando a gente fala de pentecostal, o pentecostalismo não é tudo igual, os grupos pentecostais não se comportam todos de forma igual, né? E é preciso a gente saber diferenciar bastante dentro do campo religioso qual grupo que a gente está falando. Na minha pesquisa, né, eu tratei especificamente da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada por 2 jovens suecos, né, que migraram dos Estados Unidos para o Belém do Pará, no início do século XX, né, num período em que o Pará e que o Nordeste brasileiro, o Norte brasileiro, perdão, vivia sobretudo uma crise, a crise da borracha, né, e a partir daí, dessa crise da borracha, o êxodo por conta da crise da borracha, fez com que esse grupo religioso, fundado primeiro no norte do país, se espalhasse para o Brasil inteiro, tornando-se aí a base do pentecostalismo no Brasil. Aqui em Santa Catarina, de onde eu falo e da onde eu pesquisei, né, a Assembleia de Deus começa em Itajaí, que é uma cidade litorânea de Santa Catarina, né, de uma cidade portuária, né. De Itajaí ela também se espalha para o estado inteiro, né, e aí interessante aqui que ela começa em Itajaí, mas no início do século, esse ano ela fez 90 anos, né. Só que em 1948 ela vai se organizar em uma convenção, né, uma reunião de igrejas, né, que vai controlar todo o estado de Santa Catarina e também o sudoeste do Paraná, que vai fundar aí o que a gente chama de CIADESP, né? Começando do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Do ponto de vista organizacional, tem algumas características também, que é parte desse grupo, né? E que é bastante importante a gente perceber isso para que a gente compreenda, sobretudo, a influência política e a organização política, não só do ponto de vista interno, mas também da eficiência política eleitoral desse grupo, que a gente precisa já compreender de partida. Primeiro, é a centralidade na figura do pastor presidente, né? Dentro da Assembleia de Deus, sobretudo na Assembleia de Deus aqui no Brasil, a figura do pastor presidente é bastante forte, e a capacidade que essas figuras possuem de influência, seja no comportamento dos indivíduos e também no controle do modo de vida dos seus fiéis, né? Outra característica é a constituição de campos eclesiásticos que são regionalizados, ligado a essas figuras, né, que a gente chama de pastor, que é chamado de pastor presidente, né, e de lideranças regionais. E que, sobretudo, essas figuras regionalizadas fazem surgir e são responsáveis pela construção e constituição de novas lideranças, né? Tem uma certa hierarquia ministerial, né? Em que uma liderança regional dá nascimento, ou seja, faz surgir outra liderança regional e aí cria aí uma dependência regionalizada na figura dessas lideranças, né? Outra característica, e aí tem a ver com a justificativa da minha pesquisa e do meu trabalho, que é as Assembleias de Deus no Brasil, assim como o pentecostalismo no Brasil, é fortemente marcado com uma característica de negação do mundo. Se a gente for aí buscar uma categoria sociológica lá do Max Weber, né? E a minha ideia aqui não é transformar essa fala numa aula de sociologia da religião, mas é preciso a gente mobilizar essas categorias. A Assembleia de Deus no Brasil é fortemente caracterizada como
um grupo de forte negação do mundo, né, aonde os costumes e os comportamentos sociais são extremamente sectários e, sobretudo, referente à participação política, né, o comportamento da política, quando que a política era considerada algo que não deveria, não era aconselhado aos membros da Assembleia de Deus e aos fiéis da Assembleia de Deus, né? A política não era coisa de crente, né? Esse era o jargão utilizado. E aí como é que a gente explica, né, que se política era considerada na fundação desse grupo como coisa do mundo, como é que a gente explica que a gente chega em 2021, né, ou em 2018, quando eu estava encerrando a minha pesquisa de mestrado, com uma bancada religiosa, né, que é fortemente influencia fortemente a política nacional, a política regional, e que faz lideranças políticas, influencia a política fortemente, né? Essa era a grande pergunta que eu fazia. O que acontece aí no meio, né? Primeira questão que aí eu quero levantar é que, a partir dos anos 70, e eu vou deixar de fora aqui toda uma discussão teórica, se é depois a gente pode resgatar isso, se virem as perguntas né, no debate. A partir dos anos 70, se altera dentro dos pentecostais, a primeira explicação que se faz disso, o discurso teológico, né? Surge no Brasil, né, aparece no Brasil, também importado dos Estados Unidos, assim como o pentecostalismo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade vai alterar de forma bastante radical a característica dos pentecostais no Brasil, né? E a teologia da prosperidade é um discurso teológico onde diz que o crente fiel, né, aquele participante do cristianismo, participante do pentecostalismo, deve usufruir do mundo presente e não esperar para o mundo pós-presente, né, depois da morte ou depois do retorno de Cristo, para ser feliz, né? Basicamente, para quem não é iniciado aí no discurso teológico, a teologia da prosperidade é isso, né? A partir daí, a igreja, o grupo, vai assumir um caráter neopentecostal na sua pregação, bem como vai começar a flexibilizar algumas regras morais e algumas regras de comportamento, né? Ou seja, a Assembleia de Deus e os pentecostais vão se neopentecostalizar. É o surgimento do neopentecostalismo no Brasil. Esta alteração de caráter teológica coincide com a Constituição de 88, aonde vai se inserir e vai surgir, não que é a primeira participação política dos pentecostais, né, não é o primeiro registro de políticos pentecostais no Brasil, mas a Constituição de 88 é um marco para quem estuda a relação entre política e religião dentro do pentecostalismo, vai fazer surgir pela primeira vez a chamada bancada evangélica, ou seja, vai se constituir uma bancada que organiza as votações, que organiza os posicionamentos a partir de pauta, basicamente com duas mobilizações, uma luta contra a aprovação do aborto e outra luta do aborto e do divórcio, e outra por conta de constituição de meios de comunicação, né, para grupos evangélicos. Isso na Constituição de 88, né? Junto com isso, um outro acontecimento importante, e aí vai ser já depois, no governo Fernando Henrique, vai ser a constituição de uma comissão de política dentro das Assembleias de Deus no Brasil, e que aqui em Santa Catarina é bastante forte essa comissão, né? Sobretudo por conta da votação, a tentativa de votação da alteração do Código Civil pelo Fernando Henrique, que tentou taxar as igrejas evangélicas, né? Tentou colocar impostos para igrejas evangélicas, traindo uma
uma promessa que o Fernando Henrique tinha feito às lideranças pentecostais. A partir daí, se constitui na Assembleia de Deus uma comissão pró-política, né, na tentativa de organizar melhor, né, nas palavras aí dos documentos oficiais da Assembleia de Deus, se organizar melhor o apoio e o acompanhamento de grupos de parlamentares, políticos, que ganham o apoio dos pentecostais, ou seja, se profissionaliza politicamente. A Assembleia de Deus ganha um caráter profissional da política, ou seja, se organiza para atuar profissionalmente na política, né? Aqui em Santa Catarina, como eu falei, se constitui um grupo, né, que vai se chamar Conselho Pró-Política, e esse Conselho Pró-Política é composto por lideranças religiosas e lideranças políticas, e que a partir daí vão atuar, vão escolher os seus candidatos. É preciso que a gente perceba aí que esses candidatos não vão ser somente lideranças que são pentecostais, né? Ou seja, aqueles que são frequentantes da igreja e que de alguma forma desejam participar ou ter um mandato político, né, ou ter uma atuação política, mas também escolhem aqui em Santa Catarina, e é a experiência daqui de Santa Catarina, escolhe também outros candidatos que, porventura, gostariam ou desejam ser candidatos. Se não tem nenhum evangélico disputando, se apoia aquele que não é evangélico, mas que se compromete com as lideranças religiosas, as lideranças da igreja, naquelas pautas que as lideranças da igreja levam para a eleição. Esse mecanismo torna-se um mecanismo extremamente eficiente, né? Porque desde a redemocratização aqui em Santa Catarina, nós não ficamos, a Assembleia Legislativa em Santa Catarina não ficou nenhuma eleição sem um representante. Nesse momento, nós temos 2 representantes da Assembleia de Deus, né? E nós nunca tivemos menos de um, né? E nunca ficamos também sem um representante na Câmara dos Deputados. E nas câmaras de vereadores aqui na região, nós temos hoje, o último levantamento que a gente fez, passava de 110 representantes em Câmara de Vereadores no estado, que tem 320 cidades. Na cidade de Blumenau, que é a cidade onde eu atuo e onde eu trabalho, só para a gente ter noção da força política da instituição, nós já tivemos vice-prefeito eleito pela Assembleia de Deus, nunca tivemos prefeito, temos um prefeito evangélico hoje, mas não é da Assembleia de Deus, mas com apoio da Assembleia de Deus. E na última eleição não teve tem um partido só, mas por conta de uma decisão judicial, mas no ato de eleição não teve nenhum partido que elegeu mais de um vereador, em 15 vereadores. A Assembleia de Deus possui 3 vereadores, né? Temos 3 vereadores da Assembleia de Deus, ou seja, um mecanismo extremamente eficiente, que casa, do ponto de vista teológico, vem acompanhado com o discurso da teologia da prosperidade, teologia do domínio, e do ponto de vista político, esse mecanismo de escolha de candidatos, indicação de candidatos, né, e acompanhamento do mandato desses candidatos, né? As reuniões do Conselho de Política não vão somente na indicação dos candidatos, mas tem acompanhamento das pautas nas câmaras, seja legislativa quanto nas câmaras de vereadores, dos mandatos, e uma participação bastante proativa nesses mandatos, né, com indicação de temas. Agora, há menos de 30 dias, Vinícius, nós tivemos aqui na cidade uma eleição para o Conselho de Cultura, na cidade, o Conselho de Cultura da cidade, e aí, para a gente perceber, o Conselho de Cultura de Blumenau tem R$ 500 mil de orçamento anual.
que vamos considerar que, para o que uma igreja evangélica mobiliza, é dinheiro, como diria meu pai, ser troco de pinga, né? 500 mil reais, se tu for considerar o orçamento da cidade, se tu for considerar o orçamento de uma igreja aí que tem quase 10 mil membros, que é 500 mil reais, né? Mas houve uma articulação na cidade para se ocupar esse espaço, né? Elegeu 3 conselheiros, né? De 10 conselheiros, e por pouco, porque houve uma mobilização dos grupos de artistas da cidade, mas por pouco que não faz mais candidato, virou uma celeuma que quase parou na justiça, ou seja, há uma estratégia de ocupação do espaço público na crença de que agora o mundo presente é preciso ser transformado e não a gente esperar para o mundo por vir. Basicamente é isso, eu acho que eu falei demais, e a novidade aqui em Santa Catarina, né, já que nós temos 2 catarinenses na mesa, é o Vinícius, então eu quero ouvir o Vinícius, em vez de eu ficar falando a tarde inteira. É isso. Aliás, Vinícius é um belo nome, além de ser o nome do poeta mais importante da língua portuguesa, no meu juízo, e por conta disso é o nome do meu filho, Vinícius, que deve estar assistindo a gente, não está comigo, mas deve estar assistindo a gente. Então, isso agrada muito. Muito obrigado, professor Josué. Um abraço para o Vinícius, vosso filho. E antes de passar aí a bola, muito obrigado às questões pertinentes que foram colocadas. Enfim, estou muito satisfeito em ouvi-lo, professor Josué. E antes de passar para o professor Vinícius, deixa eu fazer aqui um merchan. Para quem está assistindo essa live, nós temos o nosso site, professor Vinícius e professor Josué, é um site onde nós apresentamos lá, enfim, todos os nossos trabalhos, mas esse site tem um componente muito especial para quem é pesquisador, porque nós disponibilizamos no nosso site, relep.org.br, material, ou seja, documentos primários para pesquisa, em particular envolvendo as Assembleias de Deus. Então, nós temos lá alguns impressos institucionais, como o Mensageiro da Paz, a revista Seara. Quem pesquisa as Assembleias de Deus, né, tem, digamos, uma familiaridade com esse material. Então, você pode acessar e você vai encontrar esse material lá disponível para que você possa, então, fazer a pesquisa em fontes primárias. Além de outras informações e outras contribuições também que são oferecidas no nosso site, né? Então, acesse o nosso site para que você possa, então, ter acesso a esse amplo material. E também divulgando aqui a nossa página do Facebook, porque as nossas lives, elas são transmitidas pela nossa página oficial do Facebook, né? facebook.com/relepbrasil, e depois que a live é finalizada, esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube. Então, é só você procurar lá também no YouTube, né, o nosso canal, o canal da Relep Núcleo Brasil, e você encontrará também um farto material com todas as nossas lives, enfim, com muito material para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento e a sua pesquisa sobre os pentecostalismos. Bom, feito esse merchan, peço escusas, né? A palavra agora está contigo, professor Vinícius, e eu desapareço novamente. Sucesso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gandra. Josué, muito boa a sua apresentação, já conhecia o seu trabalho um pouco e pude aprender mais te ouvindo aqui. E fiquei pensando várias coisas enquanto você estava falando, em especial quanto que você está a todo momento falando, estou falando aqui de Santa Catarina, estou falando aqui do Sul, mas tudo que você retrata, tudo que você traz, eu acho que vai muito além desse contexto que você está descrevendo e está presente no Brasil inteiro. Eu organizei aqui a minha fala para tentar trazer um pouco da conjuntura atual e, dentro disso, falar de um artigo que eu enviei, ainda não foi publicado, está em avaliação,
vou trazer alguns pontos dele, e falando dele também, eu acabo falando das pesquisas que eu fiz anteriormente, em especial do meu doutorado, tá? Bom, e se estamos falando de evangélicos e política hoje, um dos pontos centrais dessa discussão é a relação do bolsonarismo com os pentecostais, né? Para quem está olhando para isso mais de perto, essa informação que eu vou dar, ela não é nova, né? Mas talvez alguns não saibam que o Bolsonaro ele ganhou a eleição em 2018 no Brasil com 55% dos votos válidos contra 45% do professor Haddad. Mas entre os evangélicos, segundo o Datafolha, a diferença foi muito maior, né? Segundo a última pesquisa do Datafolha, 3 dias antes do pleito, que acertou esse resultado, 55% contra 45%, foram 69% dos evangélicos que votaram no Bolsonaro. Quase 70%. Quando a gente compara com os católicos, né, a gente vê que essa diferença é ainda mais importante, porque entre os católicos, o Bolsonaro ganhou a eleição só por 51% a 49% dos votos válidos. Teve um demógrafo chamado José Eustáquio Diniz Alves, que ele pegou esses números do Datafolha, pegou as características do eleitorado brasileiro e contou essa diferença em votos. E ele chegou ao resultado de que a diferença de votos entre o Bolsonaro e o Haddad, entre os evangélicos, é de 11 milhões de votos. Sendo que a diferença de número de votos entre os dois candidatos era de menos do que isso, só 10 milhões de votos. Ou seja, segundo essa estimativa do professor José Eustáquio Diniz Alves, foram os evangélicos que elegeram propriamente o Bolsonaro. E é claro que a gente não pode simplesmente dizer, foi simplesmente um grupo religioso. Claro que isso está na sociedade inteira como um todo, mas, segundo essa conta, a diferença de voto entre os evangélicos que foi maior do que a diferença entre outros grupos, e por isso teria sido primordial para a eleição do Bolsonaro. E, bom, se a gente olha para esse quadro, a gente pensa um pouco, né? Como que essa situação chegou nesse ponto em 2018? Porque, olhando para eleições passadas, a gente vê que os evangélicos, eles não estavam sempre com a direita, muito menos com essa extrema-direita representada pela figura do Bolsonaro, né? Em 2010, por exemplo, a gente tinha vários dos líderes pentecostais que hoje são figuras importantes do bolsonarismo, né, que estavam apoiando a eleição da Dilma e que fizeram parte, antes disso, da base do PT, dos governos petistas. Só para dar um exemplo que eu acho que é importante, conhecido, temos o pastor Marco Feliciano, da Assembleia de Deus, de Ribeirão Preto, né, que fez parte, durante um período considerável, da base de apoio do governo Lula, e, posteriormente, virou uma das principais vozes do meio pentecostal de oposição ao PT, e hoje é um dos parlamentares evangélicos mais reconhecidamente próximos ao Bolsonaro. Então, o que explica essa virada? O que está por detrás dessa virada que alguns evangélicos fizeram para
para apoiar o Bolsonaro na conjuntura atual. Eu estava fazendo pesquisa em São Paulo durante esse período, especificamente entre 2011 e 2017, em campo, fazendo etnografia numa Assembleia de Deus na Zona Sul e visitando vários outros templos da Assembleia de Deus em São Paulo e também de outras denominações, entrevistando evangélicos nesse período. E uma coisa que eu percebi nesse trabalho é que havia um montante enorme de evangélicos que se consideravam lulistas. Isso se deu até o ano de 2016. Entre 2014 e 2016, boa parte desses evangélicos que se autoclassificavam como lulistas e outros que se identificavam de forma menos forte com o PT, eles viraram antipetistas. Esse período é justamente o período da crise econômica, é o período da Lava Jato, é o período em que várias coisas aconteceram no Brasil, né, que criaram aquilo que costumou se chamar de onda conservadora, né, e que o professor Ronaldo Almeida divide até em várias ondas, diz que não é simplesmente uma única onda, ele vai chamar de onda quebrada, porque vai criar essa imagem da onda quebrada justamente porque seriam várias, né, e a religiosa seria uma delas. A crise econômica, em especial, eu acho que influenciou muito esse processo, porque ela afetou o Brasil inteiro, obviamente, mas ela afetou mais os evangélicos. Porque quando a gente vai ver os dados de renda entre os diferentes segmentos religiosos brasileiros, a gente vai ver que entre o segmento evangélico pentecostal, a gente encontra a maior fatia de famílias que ganham até um salário mínimo per capita, de renda familiar per capita. Então, a gente está falando que, proporcionalmente, a gente tem essa camada, esse segmento dos evangélicos pentecostais sendo mais atingidos pela crise econômica que pegou justamente as camadas mais frágeis economicamente do Brasil. Bom, isso é uma das coisas que eu acho que explica essa virada conservadora, mas a gente tem que tentar explicar também como que esse contingente populacional pentecostal se aproximou especificamente do bolsonarismo. E é isso que eu tento pesquisar, tento trazer algumas pistas, estou tentando trabalhar nos últimos anos, e uma das coisas que eu acho que vai explicar isso é um conjunto de afinidades eletivas entre setores pentecostais e o bolsonarismo. Uma dessas afinidades eletivas, o próprio professor Ronaldo Almeida levanta num texto dele, que é a afinidade entre a teologia da prosperidade e o liberalismo econômico. O Josué falou um pouco sobre a teologia da prosperidade, eu não vou me ater tentando explicar, mas acho que deu para pegar já. E a questão do ultraliberalismo, aquilo do você consegue por você mesmo, o Estado atrapalha, a ascensão social ela vem a partir do indivíduo lutando por ele mesmo, né? Tem um certo casamento, né, com o ideário da teologia da prosperidade. E aí a gente tem também o trabalho de algumas pesquisadoras que ajudam a gente a entender que há um único projeto, se a gente quiser, né, entre o liberalismo econômico e
certos setores conservadores do mundo pentecostal, e esse único projeto se casa constituindo um projeto só, quando a gente pensa que para a gente ter um Estado reduzido, que não tenha assistência social, que não seja forte em programas sociais, em políticas públicas que atendam a população e tudo isso, né? Para a gente reduzir esse Estado, a gente precisa fortalecer as redes de solidariedade da sociedade civil, em que se destacam as redes religiosas, e uma unidade central, que é a família. As pesquisadoras que trabalham esse casamento são a Melinda Cooper e também a Wendy Brown, duas pesquisadoras americanas. Então, a gente pode ver que há um certo casamento entre essas duas coisas. E, por fim, uma outra afinidade eletiva, é o que eu estou tentando trabalhar nesse texto que ainda não foi publicado, é um pessimismo cultural religioso que se casa com o tipo de conservadorismo que o Bolsonaro traz no seu discurso e na sua prática. Vou tentar explicar brevemente isso. Esse termo, pessimismo cultural, ele surge de intelectuais alemães no final do século XIX, e eram intelectuais que eram pouco otimistas com a modernidade. Eles tinham um olhar que era um olhar pessimista, desencantado para as instituições modernas e para esse mundo capitalista moderno que estava emergindo, né? Eu dou esse termo pessimismo cultural religioso porque eu acho que tem uma semelhança do que a gente observa hoje no universo pentecostal e esse fenômeno. E daí o que acontece, que é uma coisa que eu encontrei em inúmeras entrevistas que eu fiz com pentecostais e religiosos também, conservadores católicos. Aí eu acho que não tem uma especificidade pentecostal, né? No discurso dessas pessoas aparece uma visão de que o mundo está passando por um processo de degradação. Um sentido geral do mundo que é um sentido negativo, um sentido de destruição. Nisso entram elementos muito diferentes entre si, mas entra a pobreza, o desemprego, a prostituição, a pedofilia, o desrespeito aos mais velhos, o desrespeito ao papel do pai e da mãe, o crescimento de crimes, né? Crimes bárbaros, né? O consumo de drogas e, de forma especial, entra aí uma degradação da família que vem junto com movimentos feministas e movimentos LGBTs. Então, as pautas de direitos humanos, em especial aquelas pautas que estão discutindo direitos das mulheres, direitos da população LGBT, elas são vistas num bolo que é maior, que é um bolo em que há essa degradação do mundo. Eu selecionei algumas entrevistas que eu até poderia trazer para vocês, mas a gente pode discutir depois, porque eu estou vendo que o tempo já está passando, né? Mas que trazem tudo isso misturado, é uma visão de mundo que está misturando tanto a crise econômica quanto o movimento feminista, e vem isso como uma coisa só, num processo de degradação do mundo trazido pela modernidade. E nesse sentido, o Bolsonaro ele é uma figura que ali dialoga com esse sentimento,
Porque ele vai dizer, não podemos esquecer que um dos primeiros discursos dele, talvez tenha sido o primeiro, ele diz que ele não queria construir nada, mas que ele tinha muito para destruir, que ele só iria construir depois de destruir. Ele está a todo momento tentando se apresentar como alguém que representa uma volta ao passado, a um passado idealizado que nunca existiu, mas que na visão de mundo conservadora, muito presente nesses grupos religiosos, é um local seguro e de virtude, enquanto que o mundo moderno, atual, traz toda essa degradação. É isso que eu trago nesse texto, que espero que seja publicado em breve, mas eu estou, pela primeira vez, discutindo as ideias dele em público, né? Seria um prazer escutar de vocês comentários sobre isso. É interessante que até eu estava conversando com o professor Gedeon Alencar, e ele me disse que essa ideia de pessimismo cultural religioso tem uma afinidade forte com certas visões teológicas sobre a escatologia, né? Sobre essa ideia de que o final dos tempos traz uma degradação e tudo isso. Então teria um próprio fundo teológico essa ideia também, um casamento com certa visão teológica, melhor dizendo. Bom, para terminar, eu queria só trazer um ponto que talvez embanane tudo, mas espero que não, que o ponto é que as pesquisas recentes vêm trazendo um afastamento de setores importantes do mundo pentecostal, evangélico, do bolsonarismo. Algumas pesquisas trazem até o presidente Lula à frente, o ex-presidente Lula à frente do atual presidente Bolsonaro nas intenções de voto entre esse segmento. Isso pode ser explicado pela ciência política clássica como simplesmente um voto econômico. Olha, o Bolsonaro não deu certo, olha o que ele fez, olha a pandemia, tal. Eu acho que faz bastante sentido a gente pensar desse jeito, mas por mais que a gente veja essa situação mudando, e isso eu acho que é super importante, né? A gente ainda observa que entre os evangélicos a popularidade do Bolsonaro ainda é maior do que entre outros grupos religiosos. Bom, acho que era isso que eu gostaria de trazer, e desculpa ter passado um pouco o tempo, vai ser um prazer discutir com vocês. Quero ouvir Josué, Gandra e todos vocês. Muito obrigado, um abraço. Muito bom, muito obrigado, professor Vinícius. O professor Josué se desconectou ali um minutinho, mas depois já retornou e estamos aí na normalidade. São questões, assim, pelo menos assim, se apresenta de modo claro, pelo menos ouvindo vocês dois, que há uma complexidade enorme para entender essa relação entre pentecostalismos e política, né? Por exemplo, assim, na minha pesquisa, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalho, pelo menos assim, um subtópico, essa relação entre a Assembleia de Deus e política. E aí eu pesquisei, por exemplo, nas redes sociais. E é uma coisa que me chamou a atenção, principalmente do Norte e Nordeste, porque tem um movimento muito alinhado com o Bolsonaro, um movimento muito próximo dessa tendência representada pelo Bolsonaro, mas regionalmente o mesmo líder, e agora falando de líder, porque é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? Que uma coisa são os fiéis e outra coisa são as lideranças religiosas, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que as lideranças, ou algumas lideranças, ao mesmo tempo em que sinalizam para o Bolsonaro e para a pauta defendida pelo Bolsonaro, localmente e regionalmente se aproximam de uma pauta, ou pelo menos de lideranças mais à esquerda. Então, isso assim é de um nó assim difícil, né? Então, eu já queria lançar para vocês assim, de imediato
né, essa complexidade, né, essa coisa assim difusa, né? Como é que vocês conseguem ver essa coisa difusa, assim, né? Primeiramente o Josué, primeiramente o Vinícius, e claro, eu coloco isso e aí eu pergunto para vocês se realmente essa minha percepção está correta ou não. Então, enfim, fiquem à vontade para fazerem as suas colocações. E depois eu vou trazer aqui as questões do pessoal que está participando com a gente, tá bom? Fica à vontade. Josué primeiro, depois o professor Vinícius. Fica à vontade. Primeiro, Vinícius, quero pedir desculpa, porque meu computador deu pau aqui e desligou sozinho. Coisa de pesquisador num país onde a gente tem dinheiro de sobra para pesquisa. Isso é o efeito CAPES. Para comprar o computador que quer, né? Assim, então, é por isso, como a gente... A gente tem um ótimo sistema de internet também no Brasil, ajuda muito a gente. Mas não se preocupe não, Josué, que isso. Se crescêssemos na teologia da prosperidade, teríamos um supercomputador aqui. Como a gente fica xingando esses caras ainda, o que dá? Duas coisas aí que eu gostaria de falar antes que eu perca a linha de raciocínio é o seguinte. Primeiro, negócio que eu peguei da fala do Vinícius, que é a relação entre o liberalismo e a teologia da prosperidade. Eu acho que a aproximação à agenda bolsonarista tem tudo a ver com isso, né? E eu acho que essa aproximação eletiva, muito bom, eu acho que um caminho é esse, né? E aí deixa eu te falar de algumas coisas que eu encontrei na minha pesquisa. Eu fiz o meu mestrado em desenvolvimento, então eu queria compreender, um dos objetivos era compreender o modelo de desenvolvimento que esse grupo político defendia, né? Tipo assim, tá, vocês vão ganhar o poder, o que vocês fazem com esse negócio? Né? Vocês estão lutando tanto pelo poder, e aí depois que ganhar, qual o projeto de país que vocês têm, o que vocês querem fazer? Primeiro, não há projeto de país. É bem essa do governo bolsonarista, né? Não há projeto de país. Chegou no poder, não sabe o que fazer com ele. Segundo, há uma forte aversão às políticas sociais. E na minha pesquisa, eu não levantava isso. E eu entrevistei lideranças religiosas, aquilo que eu chamei de lideranças religiosas, que eram pastores pertencentes ao Conselho de Política e pastores da liderança da convenção estadual aqui, né? E fui recebido por todos, né? E aí entrevistei eles, e vereadores, deputados que exerceram seu mandato e exercem os seus mandatos a partir de serem referendados por esse conselho. E nenhuma das perguntas eu perguntava sobre as políticas de transferência de renda. Não estava na minha pesquisa, né? Todos os entrevistados criticaram a política de transferência de renda. E se a gente for olhar para o censo religioso, não é? Se a gente for olhar para o censo religioso, os evangélicos são maciçamente os que menos recebem de salário, os que têm o menor tempo de escolarização e são mulheres. Ou seja, é o mesmo público-alvo das políticas de transferência de renda do Brasil. O que há de mais perverso nisso é que esse mecanismo eleitoral faz com que esse povo exerça o mandato contra o eleitor que o colocou lá. Eu acho que a maior perversidade é isso. Aí deixa eu descer do muro aqui, né? É perversidade política isso. Segundo, há sim uma forte relação entre o discurso teológico neopentecostal e aí não é novidade teórica nenhuma, com o neoliberalismo e, sobretudo, esse neoliberalismo radical Guedes-Bolsonaro, né? E que cada um por si, Deus por todas, e se tu não conseguir salvar a tua alma, tu tem mesmo que ir para o inferno, que tem tudo a ver com o neopentecostalismo. Depois tem isso não é uma tese minha, é uma tese que tem, inclusive, o Gessé de Souza já aponta isso, né? De que tem uma lógica dentro do neopentecostalismo, que é de colar o discurso neopentecostal, o discurso da teologia da prosperidade, justifica tanto o sucesso econômico do indivíduo,
né? Como também justifica o fracasso econômico do indivíduo. Porque se o sucesso econômico vir, foi Deus que deu. Se o insucesso econômico vir, é porque tu tem um imposto, tu é do demônio, tu é do diabo, tu tem uma maldição na tua vida. E aí funciona como um discurso ideológico para esse tempo de neoliberalismo que se implementa no Brasil no último período econômico, né? Então, por isso que eu acho dessa afinidade, dessa ligação tão forte entre bolsonarismo e pentecostais ou neopentecostais, né? Agora, há também, e aí, de a gente descolar a liderança pentecostal, né, do chão de igreja. Isso é possível a gente descolar, né? Me parece que a aderência da liderança pentecostal a quem estiver no poder, né? A quem estiver no poder. Eles estiveram próximo ao poder nos governos do PT, estiveram no poder com o governo Fernando Henrique, estão no poder com Bolsonaro, e não tenha dúvida, eles estavam no governo Dilma e estavam no governo Temer. Eu tenho um texto, inclusive, publicado que aponta isso, né? Estavam no governo Temer, no governo Dilma, e no dia do golpe estavam orando pelo Temer, né? O Marcos Feliciano apresentou o Temer no Gideões Missionário. Isso. No telão, ele fazendo a... Então, eles estarão no poder. O que esse grupo político percebeu é que é importante eles estarem no poder. E as demandas, e aí voltando para a minha pesquisa, como não tem um projeto político, as demandas são as mais simplórias possíveis, né? E que são caracterizadas pela cultura política brasileira. Acho que eu estou falando demais. A primeira, a distribuição de verbas para igrejas pentecostais, liberação de alvará de igreja, compra de quinquilharia para festa de criança, financia pregadores e cantores pentecostais, é do clientelismo mais rasteiro possível que existe na política brasileira. Bom, Vinícius, fica à vontade. O que eu penso sobre isso, né? Eu acho que em vários pontos eu estou muito na linha do Josué. Principalmente, eu acho assim que quando a gente vai ver as grandes lideranças, a gente vê justamente esse discurso meritocrático, esse discurso contra políticas sociais, esse discurso que, de alguma forma, traz uma moral muito dura e muito responsabilizadora para o próprio fiel do seu fracasso ou do seu sucesso, associando isso com a forma como que ele se liga a Deus e à igreja, né? Mas no sentido também que o Josué estava falando, a gente vê que os evangélicos pentecostais são muito pragmáticos na forma como que eles se aliam politicamente e também na forma como que o discurso é feito da liderança para os seus fiéis. Uma das coisas que eu observei no meu doutorado é que eu ia na sede da Assembleia de Deus Belém, né? Via lá o culto do pastor José Wellington tal, e via ele falar uma coisa ali, um tipo de discurso religioso e político. Aí quando eu ia para a igreja lá no Campo Limpo, extremo sul de São Paulo, numa região ali do lado de Taboão da Serra, que uma parte dos fiéis iam de Taboão da Serra, que é um local com muita precariedade social, né? O discurso era outro. Inclusive, o discurso eleitoral. E daí eu acho que tem uma forma como que eles trabalham isso muito bem, que eles conseguem colar esse discurso pragmático nos candidatos que eles apoiam para o legislativo. E para os candidatos do executivo, o discurso ele é mais abstrato, ele é muito menos enfático
no templo ali da ponta, na igreja ali de bairro, né? Acho que isso tem uma coisa para a gente observar que possibilita isso que o Ganda falou, que é apoiar líderes mais progressistas localmente, enquanto que nacionalmente tem uma visão de mundo mais conservadora. Isso acontece muito no Maranhão, né, Ganda? Vários pastores super conservadores que fazem um discurso anticomunista, bolsonarista, mas apoiam o até outro dia membro do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino, né? Como que isso pode? Eu acho que isso pode justamente por conta de que há vários discursos feitos em níveis de abstração distintos, super pragmáticos para aqueles públicos específicos das igrejas de bairro, né? Acho que isso ajuda a gente a tentar pensar um pouco como que isso acontece. Porque uma outra questão que se coloca também é a questão geográfica. Por exemplo, a pesquisa do Josué, claro, né? Pontuando aqui para problematizar. A pesquisa do Josué acontece aqui na região sul. A pesquisa do Vinícius acontece na região sudeste. Então, por exemplo, em relação ao que o Josué falou sobre transferência de renda, que aqui praticamente encontrou um discurso que é contrário. Mas aí a pergunta para provocar é se no norte ou nordeste as lideranças teriam esse mesmo discurso, porque isso teria impacto também na questão da contribuição, do dízimo, etc, etc. Então, me parece também que esses discursos, eles são permeados por concepções mais, assim, locais, assim, né? Então, tá muito relacionado à forma como... Porque aqui no Sul, por exemplo, aqui o índice de votos ao Bolsonaro foi altíssima, né? Aqui em Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, enfim, essa região mais próspera. Santa Catarina hoje, Gandra, segundo a última pesquisa do Ibope, é o único estado que o Bolsonaro lidera. Exatamente. Nós estamos encravados na meca bolsonarista. A cidade em que eu moro foi percentualmente a cidade que o Bolsonaro ganhou o maior número de votos no país. Né? Meu Deus do céu. Aqui, o Bolsonaro, a Câmara de Vereadores, desculpa, não tem como a gente não olhar para o poder local, a Câmara de Vereadores tem apenas um vereador que não é bolsonarista. Nossa. Mas deixa eu passar aqui para os participantes, porque o tempo real, rapaz, mas olha, esse papo aqui tá muito bom, cara, 1 hora, mas enfim, vamos lá. Tem aqui, ó, eu postei na tela, eu vou ser indelicado, vou ter que cobrir um pouco, mas para que vocês possam ler, tá? Então tem uma pergunta aqui para o Josué. Então já deixo uma pergunta para o professor Josué. Na sua pesquisa, de algum modo, você encontra conflitos entre as lideranças com relação a esse rumo que a relação entre igreja e política tomou? Ou seja, houve líderes que continuaram defendendo esse afastamento do mundo e da política? Caso sim, como eles foram tratados pelos demais líderes? Sofreram sanções? Foram silenciados? Ou se acomodaram para manter seu lugar de prestígio dentro da instituição? Conseguiu entender, Josué? Sim, entendi. Na minha pesquisa, eu não, especificamente na minha pesquisa, eu não levantei isso. Agora, como eu falei no início, o mundo pentecostal não é homogêneo, né? Há muita gente, e aí não tanto muita gente aqui, que não é bolsonarista dentro dos pentecostais. Há, sim, um surgimento de uma liderança de pessoas que têm um pensamento político mais progressista dentro das instituições, né? E aí uma coisa que a gente tem que levantar, e na minha pesquisa mostra isso, os pentecostais não têm partido político, né? Eles têm lideranças pentecostais tanto em partidos de esquerda quanto em partidos de direita, né? E também há uma diversidade dentro. É óbvio que nesse momento o bolsonarismo é homogêneo, né? Ele é o maior grupo dentro, assim como quando a gente tinha o auge
do PT aqui no Brasil e do petismo aqui no Brasil, nós tínhamos muito mais liderança próxima ao PT. Por exemplo, a cidade que eu moro, e aí desculpa aqui, eu estou me abusando do meu cercadinho para explicar o Brasil, e é assim que funciona as ciências sociais. O Partido dos Trabalhadores, o vereador com o maior número de votos da história do Partido dos Trabalhadores é um pentecostal, que hoje não está mais no Partido dos Trabalhadores, né, está no PSD, né, é deputado estadual, mas ele é o maior. Se for pegar a história da Câmara de Vereadores de Blumenau, o PT, o maior número de votos que o PT fez na história, quem puxou esse voto, o puxador de voto era o deputado, que hoje é deputado estadual. E que também, quando a história, quando ele foi candidato a deputado estadual pela primeira vez, ele foi por um partido de esquerda, né, que agora é de esquerda, porque aqui em Santa Catarina ele já foi direita, que é o PSB. Né, já teve na mão dos Bornhausen, né, talvez o Vinícius sabe, que é um ótimo cientista social, mas Bornhausen era um governador biônico. Cacique, é um cacique. Controlou por um período aqui em Santa Catarina o PSB, que agora é de esquerda de novo, mas já foi de direita aqui em Santa Catarina. Então, Arraes e Bornhausen, olha Nossa, isso. O Brasil consegue explicar essas, né? Mas também teve uma votação estrondosa, né? Não entrou por conta de legislação, mas na época fez 80 mil votos, não estou enganado, na época. Mas os pentecostais não têm. E aí, por isso que esse mecanismo funciona, porque ele é superior aos partidos políticos. A bancada se organiza superiormente. E o voto se flexibiliza, né? É um voto. Os pentecostais aprenderam a instrumentalizar a política e se deixam instrumentalizar pelos políticos. Esse é o mecanismo. Né? Eles aprenderam a instrumentalizar a política e se deixam instrumentalizar. Faz uma troca. Né? E aí eu não tenho dúvida, se um dia, se sobrar algum partido de esquerda no Brasil e ele chegar à presidência da República, os pentecostais vão estar lá junto. Eu não tenho dúvida disso. Muito bom. Né? Professor Vinícius, agora uma para ti. Vai lá. Vamos lá. Muito bom, professor Vinícius. Lembrei de Capitalismo como Religião, do Benjamin, e também um texto aí do... Como é que se pronuncia? Churran? Bill Churran. A Sociedade do Cansaço. Sua fala me ajudou a compreender o que esse autor falou sobre a sociedade pentecostal ser a sociedade do futuro. Um futuro que seria, então, um retorno a um passado idealizado. É um pouco isso até do milenarismo, né, presente em algumas tradições teológicas e que, enfim, né, tem toda uma história. Mas é interessante também o Walter Benjamin, né, porque o Michel Lovy, que fala desse pessimismo cultural, ele classifica o Benjamin como um autor que ele faz parte desse movimento pessimista cultural, né? E eu acho que aí talvez tenha até um ponto de conexão que a gente possa usar para conversar com essas pessoas, porque se a gente for pensar essa degradação do mundo, né? De alguma forma o Marx fala que isso é aquilo, né? Tudo que é sólido desmancha pelo ar, né? Que é um pouco a ideia de que o mercado, o capitalismo vai avançando e vai fragmentando todo aquele mundo que existia lá atrás, todas as tradições, tudo que estava ali de forma muito consolidada, né? Nas sociedades até então, né? De alguma forma, o momento que a gente está vivendo hoje, com esse neoliberalismo, talvez esse ultraliberalismo, esteja trazendo isso de forma muito perceptível para as pessoas, mas a direita consegue se apropriar disso de uma forma, até agora, por exemplo, talvez, por exemplo, mais eficiente, né? Porque ela está defendendo uma volta a um passado idealizado, né? Justamente isso. E para quem luta contra isso tudo que está aí, né? E daí também descendo no mundo essa barbárie
que estamos vivendo, a gente tem a difícil missão de lutar contra o que está aí e dizer, ó, o futuro que a gente quer não é simplesmente o passado. O passado não era bom, a gente quer uma outra coisa, né? Talvez um pouco mais difícil fazer, mas é uma tarefa para nós. Agora tem uma pergunta aqui que não está direcionada especificamente, mas aí então vocês dois fiquem à vontade, tá? Então, segundo o Datafolha 2020, o rosto evangélico brasileiro é mulher, negra e de baixa renda. Quais caminhos que a esquerda tem que trilhar para abrir o diálogo com a comunidade ou com as comunidades evangélicas? Enfim, aí esse é o tipo de pergunta que cabe para os sociólogos, então fique à vontade. Posso arriscar umas coisinhas? Muito interessante a gente ver isso, né? A gente vai numa igreja evangélica de última periferia e a gente lida com pessoas que são principalmente esse perfil, mulheres, pobres, trabalhadoras, negras, muitas sofrem violência doméstica, enfim, tem todo esse perfil que de alguma forma a esquerda tenta representar, mas se tem uma coisa que essas pessoas elas têm repulsa, é justamente pela esquerda, principalmente esses movimentos de esquerda que trazem em si uma estética do choque, que é uma esquerda muito universitária, muito centrada numa classe social mais abastada, classe média, intelectualizada, tal, que tem uma certa ojeriza à religião, que não consegue se conectar com essa mulher negra, evangélica, de periferia. E quando vai falar com os evangélicos, quando tenta falar com os evangélicos, acaba muitas vezes caricaturizando esse público, né? Agindo de forma ultra violenta, né? E é uma pena que a esquerda majoritária no Brasil dá muito espaço para esse pequeno núcleo de esquerda universitária, disruptiva. E eu nem acho que a gente tem que criticar especificamente tudo trazem, né? Mas tudo tem um lugar, né? Uma coisa é você ir numa peça de teatro do Zé Celso e daí você vê lá vamos dizer, certos ícones religiosos sendo sei lá, de alguma forma atacados, blasfemados. Isso faz parte de certos ambientes vanguardistas. Mas quando isso vira a cara da esquerda, a esquerda não consegue dialogar com essa pessoa do templo evangélico. E daí eu acho que a gente tem que olhar para o modus operandi de como que a esquerda atua nesses últimos anos. Josué, fica à vontade para dar o seu pitaco também. Primeiro quero mandar um abraço para o Elédio, que é um colega aqui de Blumenau, mas eu acho que o que a esquerda não deve fazer é fazer o que a direita faz, né? Chegar para instrumentalizar, né? Evangélico não é bobo, né? Por isso que eu digo, não é bobo. Eu lembro de e aí deixa eu falar, não é uma experiência pessoal, não foi de pesquisa. Eu acho que eu nem estava no mestrado na época. Na época, eu frequentava a Assembleia de Deus Central aqui de Blumenau. E aí era um culto de Santa Ceia, se não estou enganado. Ou seja, é um daqueles cultos que dá muita gente na igreja. E não tinha mais lugar dentro da igreja, não tinha Covid na época, que ele estava empilhado de gente. E tinha cadeiras em tudo quanto é lugar. E não tinha lugar para estacionar os carros. Aí o pastor, um dos pastores, disse assim, quando nós chegamos em Blumenau, os irmãos tinham uns carros velhos. Era no auge do governo Lula. Tinha uns carros velhos, e aí nós fomos no estacionamento da igreja, fizemos uma oração, e agora os irmãos estão tudo de carro novo, e então não tem mais lugar para botar o carro, nós tivemos que alugar um
estacionamento aqui perto para alugar aquele discurso. Tinha uma pessoa do meu lado, um senhor, era um senhor assim, uns 50 e poucos. Ele falou baixinho para a esposa assim: eu desconfio que não é oração, eu desconfio que é o Lula. Olha só. Eu achei aquilo maravilhoso, né? Porque assim, cara, não tenta fazer discurso que os caras não vão colar. E que é isso. Se a esquerda quiser se aproximar, e eu acho necessário a esquerda se aproximar dos pentecostais, né? Tem que vir, né? Se aproximar genuinamente. Primeiro, ouvindo as demandas dos pentecostais, convivendo com os pentecostais. A mulher negra de periferia que sofre violência doméstica, quando ela sofre a violência doméstica, quando ela não tem comida por conta da política econômica do Paulo Guedes, ou quando o filho dela sofre violência policial e é preso sem possibilidade de defesa, quem atende primeiro essa mulher é o pastor da igreja. Ou a rede de solidariedade da igreja, né? E aí é óbvio que quem vai chegar primeiro no coração dessa mulher, na hora do voto, não vai ser a esquerda com discurso feminista e com todo o respeito ao movimento feminista, que é extremamente necessário. E, aliás, essa militância anti-violência de gênero, anti-educação de gênero e a pauta de gênero dentro das nossas igrejas já não está suportando mais. Daqui a pouco esse negócio vai explorar, né? Porque a violência contra a mulher, a intolerância ao LGBT é presente, e daqui a pouco esse negócio estoura contra, e aí eu acho maravilhoso, porque o próprio mecanismo de constituição da igreja, daqui a pouco vai começar a aparecer aí igreja de outras composições, e aí essas tradicionais, né? Vai ser bonito ver. Agora, tem que chegar, se a esquerda chegue genuinamente para conversar e, sobretudo, ouvir os pentecostais, não a liderança pentecostal, né? E aí é preciso a gente perceber. E aqui está falando um militante de partido de esquerda. Não esqueçam que Silas Malafaia estava no conselhão do Lula. Eu gosto de lembrar disso. Isso. Não esqueçam que Eduardo Cunha fez campanha para Dilma Rousseff no Rio de Janeiro. Ou nós chegamos genuinamente pela esquerda. E aí voltar para as ruas, voltar para a comunidade, e aí voltar para ouvir, voltar de fato para as escolas, ouvir o estudante das nossas universidades, que chega pentecostal ou neopentecostal e que muitas vezes sofre intolerância religiosa dentro das universidades, muitas vezes sofre preconceito dentro das universidades. E aí, a esquerda tem um dever político de se aproximar dos pentecostais, né? Agora, assim como teve o dever político de se aproximar da Igreja Católica e das pastorais. É necessário que se faça isso. Agora, a gente tem que fazer de forma bastante genuína, né? Mais próximo da verdade. Se chegar só para ganhar voto, não vai levar, porque a direita sabe fazer isso muito bem e os mecanismos já funcionam muito bem para a direita. Eu acho que é isso. Mas um abraço para o meu companheiro Elédio Pérez. Gente, muito bom. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo tempo. Esse seria Pentecostalismo em Política 1, e nós teríamos que fazer Pentecostalismo em Política 2, porque está muito bom o papo. Inclusive, o Gideon colocou aqui uma observação que eu gostei muito, que eu vou colocar aqui na tela. Ó. Amigos, muito bom ouvir as suas análises com conceitos científicos, dados objetivos e sem os preconceitos e repetições óbvias, já abusadas e ultrapassadas. Parabéns. Então está aí o Gideon Alencar, que está apresentando aí a sua análise dessa live, e uma análise muito boa. Então, tem uma última pergunta, eu não queria, porque tem uma última aqui, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Nós temos esquerda no Brasil, é a pergunta, ou o discurso usado no processo que vivemos na atualidade é confundir todos. Eu acho que o Josué já meio que pincelou isso aí também, né, Josué? Temos esquerda.
Eu acho que temos também, pode às vezes estar meio perdida, mas temos. Ótimo. Gente, então assim, a gente vai finalizar essa live. Olha, estou muito, muito, muito agradecido. Foi um bate-papo assim excelente. Pena que foi assim tão curto, né? Mas como eu disse, o tempo aqui nas redes sociais é de outra ordem, mas não faltará a oportunidade para nos encontrarmos novamente, tá? Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente Vinícius, professor Josué, muito obrigado. E aí eu passo a palavra a vocês para as últimas considerações. Primeiro o professor Vinícius, depois o professor Josué. Fiquem à vontade. Eu queria só agradecer vocês pelo ótimo papo, pelo convite. Foi muito bom ouvir o Josué, foi muito bom te ouvir, Ganda, foi muito bom ouvir as questões de quem nos ouviu. Muito obrigado a todos que acompanharam. E continuamos o diálogo, estou sempre aberto. E esse é um assunto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que discutir muito mesmo, porque eu acho que a gente está num momento chave do Brasil. Né? Eu acho que a gente está vendo muitas ameaças de golpe, a gente está naturalizando certas coisas que não poderiam ser naturalizadas, a gente está vivendo sob um momento de extrema barbárie, e a gente não pode perder a capacidade de se indignar e de pensar, tentar entender e atuar sobre a realidade. Então, isso que a gente está fazendo hoje, acho que vai nessa direção e é muito importante. Queria novamente agradecer essa oportunidade. Obrigado. Professor Josué, fica à vontade. Eu só quero agradecer a RELEP, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, que é fora de série. Agradecer, obrigado, Vinícius, pela sua apresentação. Vou procurar os seus trabalhos para poder compreender melhor. Obrigado, Gandra. É sempre um prazer estar com vocês. Como disse o Vinícius, não é hora de a gente se encolher, é hora de a gente ir para a rua. Né? Vamos para a rua no dia 24, vamos para a rua no dia 29, vamos para a rua até tirar o coiso de lá, porque enquanto a gente não derrubar ele, e não só derrubar ele, mas derrubar a política econômica que ele representa, o modelo de sociedade que ele representa, e que em nada tem a ver com aquilo que a gente aprendeu nas Sagradas Escrituras. E aí deixa eu tirar a capa de sociólogo, né? Eu não sei se ainda os pentecostais me consideram pentecostal, mas eu me considero um pentecostal. Não tem nada a ver com o cristianismo do Jesus de Nazaré, né? Um cristianismo de Jesus de Nazaré que luta pela justiça social, pela igualdade, né, e pela liberdade de todos. E nós estamos aqui e estaremos sempre levantando essa bandeira, que não é só uma bandeira política, é sim uma bandeira cristã e religiosa. Um abraço, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço. No final, vocês permaneçam ali, eu vou encerrar a transmissão, mas a gente vai conversar mais assim uns 30 segundos no final, tá? Deixa eu só pedir permissão para vocês para dizer o seguinte, ó. No dia 6/8, nós teremos a nossa próxima live, a nossa próxima transmissão, com o tema Pentecostalismos e Criminalidade, com o doutorando Lucas Medrado, da USP, e com a mestranda Viviane Araújo da Costa, da UMESP. Então, certamente também será uma transmissão muito rica em termos de análise aí do fenômeno religioso dos pentecostalismos, em particular essa temática aí sobre a relação entre pentecostalismos e criminalidade. E também eu gostaria de chamar a atenção para um evento que está para acontecer um pouquinho mais à frente, que é o nosso evento anual, RELEP Brasil 2021, Pentecostalismos e Direitos Humanos, que vai acontecer do dia 21 ao dia 23 de outubro de 2021. Perdão. Desculpa, pessoal, isso é um reflexo aí do próprio inverno. Mas voltando aqui à divulgação, fique atento nas nossas plataformas digitais, que logo, logo nós estaremos, então, divulgando aí
de forma mais específica aí os detalhes para o envio de comunicações, os painéis e assim por diante. Bom, é isso. Eu me despeço de novo. Muito obrigado, professor Vinícius, professor Josué. Muito obrigado a você que participou de mais essa transmissão da RELEP. E nos vemos, então, na próxima transmissão. Até a próxima. Muito obrigado. Sucesso a todos e todas. Um abraço.